Olá, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um dia, mais um domingo especial com todos vocês. Peço essa licença para entrar na sua casa, no seu lar, para um momento de diálogo, de conversa, um momento também de oração, de aprendizado. Peço que você chame todos os seus familiares e aquiete seu coração para que essa mensagem seja viva e transformadora para você, para as pessoas à sua volta e que seja transformadora também para o seu cotidiano. Por isso, eu queria já convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 9. Vamos ler 2 versículos, o 9 e o 10. Gênesis 3, 9 diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E a resposta: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Eu trouxe essa reflexão no domingo passado a falar a respeito das dimensões que carregam os nossos sentimentos. Decidi chamá-los para uma conversa, para esses próximos domingos, falando um pouco sobre o nosso sentimento, sobre as coisas que acontecem no lado de dentro. Conversamos também na semana passada a respeito do medo. Medo, que é esse primeiro sentimento do ser humano depois do ato da queda. O primeiro sentimento do ser humano depois do ato em que ele se afasta de Deus, em que ele se alimenta do fruto proibido. Esse afastamento traz a compreensão para nós gerada de um sofrimento, de uma dor, de um sentimento novo. E esse primeiro sentimento é o medo. Um versículo para a gente pensar juntos é em Gênesis 3, no verso 10, que diz: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E aí eu quero percorrer ponto a ponto exatamente esse versículo, versículo 10, onde nós vamos perceber algumas situações que são importantes para a nossa compreensão e para a nossa experiência de caminhada e de jornada espiritual. Ponto a ponto, no primeiro ato, o que eu identifico é a presença. Ouvi teus passos no jardim. A presença de Deus. E essa presença datada sobre um afastamento. O afastamento de Deus, ou melhor, o afastamento da humanidade diante de Deus, gera ou nos leva a um certo desconhecimento da nossa humanidade. Nos leva para um lugar onde nós possamos dizer que não basta ouvir, não basta estudar, não basta pensar informações a respeito de Deus. Conhecer a Deus exige para nós uma relação com Ele. Deus, para algumas pessoas, é essa figura punitiva, é essa figura castradora. E é óbvio que essa imagem ela só pode ter sido criada por nós mesmos. Foi criada pelas nossas experiências frustradas, pelo nosso afastamento. E dentro dessa condição de afastamento da relação específica com Deus. Então, se o primeiro ato é perceber que existia uma presença, e quando Adão percebeu essa presença, ele diz: ouvi os seus passos no paraíso, e ele se afasta de Deus, nós identificamos que o afastamento de Deus nos leva a esse lugar do desconhecido. Nos leva ao lugar de perceber que não basta ouvir, não basta estudar, não basta saber coisas a respeito de Deus, mas é necessário conhecê-lo. É necessário uma relação profunda com Ele, e era isso que Ele gostaria que acontecesse conosco. O segundo ato é a relação de condição.
E condição porque ele se percebe agora como alguém que está está vazio, né? Porque ele diz assim no verso 10, porque estava nu. Ele vê a sua condição, se vê como alguém que está longe de Deus. E quando estamos longe de Deus, somos reduzidos a essa nossa fragilidade, a essa prepotência, arrogância, quase como um lugar de ganância. É como se nós olhássemos no espelho e percebemos ou fizéssemos algumas questões a respeito daquilo que identificamos. Quando olhamos para o espelho, ou você irá amar o que você vê, ou você vai odiar o que você vê. Se você olhar para o espelho e amar o que vê, necessariamente você vai mergulhar numa certa dimensão egocêntrica da experiência humana. E que ela acaba reduzindo a vida numa experiência também narcísica. E isso é muito perigoso. Também percebemos que quando olhamos para o espelho e temos uma análise contrária, né? Se no primeiro momento olhamos e amamos aquilo e mergulhamos numa experiência egocêntrica, se olharmos para o espelho e não amarmos o que vemos, se nós olharmos para o espelho e odiarmos o que nós vemos, nós começamos a transferir em nossos corações novos desejos. E esses desejos podem ser desejos de até tirar a sua própria vida, e aí eu não sigo necessariamente enxergar nas últimas consequências, mas falo que retirar a sua vida é reconfigurar a sua experiência a partir das imagens. Reconfigurar a sua experiência de vida a partir das imagens que estão à sua volta, as imagens que você percebeu, aquilo que você desejou, aquilo que você amou, aquilo que você viu que era bom numa outra pessoa, numa outra figura, numa outra coisa, e se identificou. Mas perdeu a sua identidade, trazendo ou fazendo uma reconfiguração da sua identidade a partir de uma identidade terceira. E isso também é um tipo de perigo, é um tipo de negação da nossa existência. Você também pode ver lá no versículo 10, uma resposta diante de toda essa situação. Uma análise da presença, uma análise da sua condição, leva a uma resposta. E a resposta no versículo 10 é: fiquei com medo. Por isso me escondi. Quando estamos dentro desse momento tenso, em que nós identificamos as nossas fragilidades, ficamos com um certo receio e medo da presença de Deus. E ficamos com medo de Deus não porque Ele mas pelas coisas que nós até então desenvolvemos a partir da prática do nosso pensamento, dos nossos estudos, ou até mesmo por uma linguagem de uma terceira pessoa. A religião faz muito isso. Pinta uma informação a respeito de Deus muito turculenta, em que ele está agindo como um Deus todo-poderoso, sendo que a característica primeira de Deus é que Ele não se apresenta como um Deus todo-poderoso, mas Ele se apresenta diante de nós como um Deus todo-amoroso. Então, uma identidade que precisa ser resgatada a partir do Deus em que nós devotamos a nossa espiritualidade é perceber que Ele é um Deus de amor, e não um Deus que está investigando o seu erro, investigando o seu pecado, investigando as suas falhas, a ponto de você, quando chegar diante de Deus, ter uma decisão de se esconder, de ter medo. Esse sentimento de medo não nasce da relação com Deus, mas ele nasce do afastamento desenvolvido nessa experiência de contato com Deus. Quando nos afastamos de Deus, damos essa abertura para que o sentimento do medo se desenvolva. E é o que eu quero trazer para você, a oportunidade de ressignificar esses certos sentimentos que acontecem no nosso interior. Porque eles nos paralisam,
eles não nos permitem avançar, ou não nos permitem o avanço. Isso é muito perigoso, porque Deus não quer e não nos construiu, não nos desenvolveu, não nos criou para sermos seres presos, aprisionados numa estética datada, em que nós tenhamos que ser quase como bonequinhos de chumbo, todos iguais, numa mesma experiência, numa mesma esfera de devoção. Não, não é isso. Cada personalidade, cada identidade, cada pessoa, nas suas diferenças, consegue trazer um ato de adoração, de reflexão, de comunhão, de contato com o Criador de forma diferente, porque Deus está nessa multiforma e age também na multiplicidade dos atos e dos seres. Por isso, eu sugiro que o primeiro ato da nossa retomada, e nós que estamos falando muito em retomada de cotidiano, de vida, que estamos num período de quarentena muito longo e que não vemos a hora de passar por esse processo, o primeiro ato que eu sugeri no domingo e reforço nesse domingo é que a nossa retomada seja nas nossas atividades relacionadas à superação do medo. Todo o medo que nos paralisa nas tomadas de decisões. Os medos que nos paralisam nas ações que são necessárias fazer com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, dentro de casa. As ações que precisam ser colocadas em pauta e que nós estamos postergando, deixando para amanhã, não fazendo com que elas aconteçam. E para isso, eu trago para você um convite para a mudança, um convite para a transformação. Não necessariamente uma mudança nas configurações externas. Não necessariamente uma mudança nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no cenário econômico, no cenário do nosso dia a dia, nas coisas que estão acontecendo lá na empresa, ou até no seu próprio negócio, ou junto com seus funcionários, ou com o seu chefe, com o seu patrão. Essa relação, ela precisa sim de transformação e de mudança, mas eu não estou dizendo necessariamente uma mudança nesse ponto, mas uma mudança que acontece no lado de dentro de cada um de nós. Porque precisa nascer aqui dentro, no nosso coração, na nossa mente, na nossa postura, no nosso olhar. Uma mudança que nos exige um retorno para uma análise da nossa essência, de quem nós somos. Por isso lembramos, e faço questão de relembrar aqui Gênesis, capítulo 3, lá no verso 23, onde Deus manda embora do jardim do Éden. E quando manda embora do jardim do Éden, ele manda com uma ação, com um trabalho. Essa ação que Deus coloca para a humanidade, ali posta até então Adão, mas nós somos essa identidade adâmica, nós somos Adão, nós somos essa humanidade. E essa humanidade, quando sai, se afasta do jardim, é lançada para o cultivo. E o cultivo de uma terra, de um solo. E é exatamente esse solo, essa terra, esse pó de onde nós viemos. Um olhar para dentro, um olhar para a nossa essência, um olhar para a nossa criação. E por que é que nós temos tanta resistência a mudanças? Por que é que nós temos tanta resistência a tomar uma decisão, tanta resistência a mudar, tanta resistência a entrar num caminho de transformação? Eu tenho algumas respostas. Eu acredito que a resistência da nossa mudança passa pela força do hábito. Porque sempre quando passamos por uma experiência de mudança, a mudança nos lança para uma novidade de vida. A mudança nos lança para uma terra desconhecida. E estamos tão acostumados, tão ligados a certas experiências de cotidiano, tão alienados a uma vida pacata ou comum, que nós não queremos novos desafios. Por isso acredito que a nossa resistência à mudança passa pela força do hábito.
Estamos habituados a uma situação. E não queremos novos desafios, não queremos nos colocar à disposição de uma nova transformação, porque sabemos que toda mudança exige de nós certos sacrifícios, certas ações, um trabalho, um esforço. Um outro ponto é quando também nós não mudamos porque não nos sentimos capazes. Não mudamos porque percebo que para algumas pessoas a mudança ela não vem porque ela não se sente capaz, porque tem uma imagem muito frágil de si. Se sente fragilizado, se sente pequeno, se reduz a uma experiência de mudança. E fala, não, isso não é para mim. Eu não tenho capacidade de passar por esse momento. Eu não me sinto forte, eu não tenho forças para passar por mais um momento de transição, por mais um momento de mudança, por mais um momento de transformação. Sei que preciso dessa mudança, sei que preciso dessa transformação, mas não me sinto capaz. E a vida às vezes bateu tão forte que ela se sente incapaz de entrar num caminho de mudança. Então, se identificamos que uma das ações pode ser a força do hábito, se outra ação pode ser essa impossibilidade de capacidade de transformação e de mudança, também a nossa dificuldade de mudança passa por uma certa ameaça das nossas crenças. Já percebeu isso? Por exemplo, eu sempre fui assim. Eu nasci desse jeito. Esse é o meu jeito. Os meus pais são assim. Eu cheguei até aqui desse jeito. E a gente fica meio que fechado, amarrado, né? Truculento até mesmo, dizendo, porque a gente fala, não, esse é meu jeito e eu não vou mudar. Esse é o meu jeitão de ser. E é assim que eu vou viver. Eu nasci assim e vou morrer assim. Sabe, talvez você já tenha ouvido frases como essa. Só que essas frases, elas são falhas. Porque todo mundo passa por mudança. Todo mundo precisa mudar. Se você não tomar uma atitude de transformação e de mudança, a vida vai tomar essa atitude por você. E não adianta dizer, eu nasci assim, vou morrer assim. Negativo. Isso é só uma mentira que você está contando para a sua própria consciência. Por isso a mudança nos exige coragem. E as crenças, os métodos, eles não podem inviabilizar a sua mudança. As crenças, os métodos, elas não podem ser ferramentas em que paralisam as nossas vidas a ponto de nós não conseguirmos mais entender uma forma, não conseguirmos enxergar uma forma de transformação e de mudança. Por exemplo, eu sou uma pessoa carrancuda e eu vou ficar desse jeito. Outro exemplo, como eu já ouvi, filho meu tem que ser tratado e vai aprender a vida de uma forma dura mesmo. É criado na chinelada. Já ouviu uma história assim? Para mim isso é uma bobeira, desnecessário. Mas é um tipo de atitude de pessoas que tiveram uma experiência assim no passado e que acham que essa é a melhor experiência ou resposta para o presente, e não é. Pessoas que exigem crenças e métodos precisam entender que o mundo mudou e que existe no mundo novas possibilidades, novas ciências, novas compreensões de mundo, novas compreensões de capacitação até mesmo para as crianças, como eu citei no exemplo. Mas isso passa por vários momentos, várias experiências, e que pode ser muito negativa para o nosso caminho de transformação. Por isso mude esse seu jeito, que você sabe qual é, mas seja uma pessoa transformada, e se abra para uma experiência também transformadora, porque quem busca transformação e mudança se torna também uma pessoa transformadora, se torna também uma coluna de mudança e de transformação para as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero ler Gênesis capítulo 3, voltar lá no versículo 9 que nós lemos.
que diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem. E ele faz uma pergunta: onde está você? Onde está você? Essa é a pergunta de Deus para a nossa humanidade, para mim e para você. Onde você está? Adão deu a sua resposta. Ele disse: ouvi seus passos, tive medo, me senti nu, me escondi. Mas quando Deus perguntar isso para você, para mim, onde você está? Ao olhar para a nossa terra, para a nossa essência, para o lugar de onde nós viemos, que resposta nós temos para dar a Deus? O convite de Deus é um chamado à transformação. O convite de Jesus é um chamado para essa experiência de compreender o seu amor, compreender o seu abraço, o seu acolhimento, compreender o caminho que Ele nos chama para uma transformação de vida. E essa transformação de vida só é possível a partir de um relacionamento sério, profundo e direto com Ele. Voltar para a experiência do amor. Voltar para a experiência da casa. Voltar para a experiência da família. Voltar para a experiência do corpo. Para a compreensão da nossa existência. Para a compreensão da nossa verdadeira identidade. A Deus dizer para cada um de nós qual é a nossa essência. Mostrar para nós o lugar onde nós não deveríamos ter saído, que é o seio da sua presença. Um seio de amor. A experiência que reveste a minha vida e reveste a sua vida de coragem. Para você vencer o medo. E agora dar um salto. Para participar desse caminho de transformação e de mudança que Ele, o nosso Pai, o nosso Deus, nos exige em amor. Em amor. Deus te reveste de coragem, para que você não faça como a humanidade em Adão. Vire as costas, se esconda de medo. Ele nos reveste de coragem para que nós não tenhamos um plano de fuga diante dele, mas que nós encontremos juntos um caminho. E quem é o caminho? Jesus, o Deus amor, o amor encarnado. Jesus vivo no meio de nós, nos abraçando, nos acolhendo, nos ensinando, nos proporcionando experiências extraordinárias, em que nós vamos nos desgarrando das velhas manias, dos velhos jeitos, das velhas formas, das velhas ferramentas, para nos conectar num caminho de reflexão, de amor, de aprendizado e de completude do nosso ser. Mais caminho. Ou melhor, mais um caminho de volta. E esse caminho de volta está na pessoa do Cristo. Está na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Ele nos chama de volta ao caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o lugar que nos conduz para uma experiência nova. E eu oro para que você, de fato, consiga mergulhar nessa experiência de relacionamento com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É nesse lugar que nós encontramos o Pai. É nesse lugar que nós temos a experiência de um Espírito vivo, habitando dentro de nós. Somos casa, somos um lugar de Deus, morada do Altíssimo. E Ele se faz presente. Ele bate na porta. E se você abrir, de fato, como um gentleman, Ele vai entrar e vai promover na sua casa espiritual uma grande ceia, uma grande mesa, uma mesa farta, uma mesa abundante de alegria, de paz, de prosperidade, de amor, de comunhão, de fé. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que você, onde você estiver, fechasse os seus olhos, se possível, e acompanhasse comigo nessa oração.
Pai querido e amado, nós te louvamos e exaltamos o seu nome. Pedimos, Pai, que essa mensagem seja forte e significativa aos nossos corações, renovando as nossas consciências e trazendo, Senhor, o aprendizado devido, para que tudo que nós nos alimentamos, que vem de acordo da sua vontade, seja aplicado no nosso cotidiano de vida, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, nos orienta, nos dá capacitação, nos dá, Senhor, a inteligência. Essa capacitação que faz com que tudo que assimilamos aqui nessa mensagem seja atribuído no nosso cotidiano e na experiência das relações que estão à nossa volta. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela sua conduta, por nos apontar o caminho. Obrigado, Senhor, por ser esse referencial de vida para nós que estávamos perdidos no ambiente obscuro da morte. Te louvamos, Pai, e viveremos mais, porque estamos mergulhados numa experiência de coragem e agora de esperança. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Espírito esteja sobre a vida de cada um de nós. Que você tenha uma semana abençoada, que a sua família seja mergulhada nessa bênção. Que você possa levar para o seu cotidiano uma experiência nova de vida e de paz, de coragem e de novos ressignificados. Viva a mudança de Deus em nós e que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser, na tela você tem o QR Code para que você possa contribuir na nossa rede solidária. Saiba que a sua contribuição ela é muito importante para manter essa casa viva, aberta e para que nós possamos também ter sempre mantimento para levar as famílias que estão em estado de vulnerabilidade, necessitadas. A sua contribuição é muito importante, por isso acesse o QR Code ou o nosso site, red80.com, lá você tem todos os dados para que você possa fazer essa contribuição e manter essa comunidade viva assim como ela está. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até breve. Um bom domingo, um bom restinho de dia e um bom começo de semana. Forte abraço a todos, um beijo, tchau.